Bom dia, minha gente. O nosso encontro de hoje será para fazer pequenos comentários sobre as características que encontramos na poesia, no poema, na prosa poética. Então, o poema, que é um gênero textual, onde a palavra-prima de um poema é a escrita, necessita de uma estética estrutural. E essa estética, essa estrutura, se organiza, se divide em versos, né? Versos e estrofes. Né? O poema, a gente vê ele, né? A gente vê a forma dele. Por isso dizia uma estética estrutural. Né? Também no poema pode ou não pode haver rimas. Não é necessariamente que um poema tem que ter rimas, não é certo? Então, a poesia é toda a emoção que sentimos, né? Sentimentos, né? E nesse sentimento não está só sentimento de amor do belo, também pode ser sentimento irônico também, né? Não sempre estamos falando de amor, não é certo? Porque as pessoas quando se fala de poesia já imagina tudo muito amoroso, lindo. A poesia também, bueno, como sabemos, a poesia é toda aquela manifestação artística que o gênero humano utiliza para se comunicar, para se expressar. É tudo aquilo que eu sinto a poesia, não? Eu sinto, né? É o clima a poesia, é o tom, né? O tom poético, entendem? Por exemplo, numa poesia de Cecília Meirelles, né? Você pode encontrar nos poemas dela muita poesia. Por isso se diz, eu posso dizer um poema que é uma poesia, claro, no caso, em qualquer lugar vocês encontram a poesia de Cecília Meirelles falando, né? Com toda aquela poesia, todo aquele sentimento que ela sabe fazer nos textos que escreveu, não é certo? E então vale a retórica aqui. Então a poesia podemos encontrar num filme, numa fotografia, numa escultura, numa pintura, e tudo encontramos poesia. E a prosa, a diferença que o poema, a prosa se divide em parágrafos. Mas uma prosa também, ou seja, já não é como o poema que se divide em verso e estrofe. No caso da prosa, a prosa são parágrafos, que pode haver poesia, ou seja, pode haver uma prosa poética, que é no caso do Brasil, no Brasil, por exemplo, temos no livro de Iracema, né? Todinho, né, de José de Alencar, Iracema de José de Alencar. Aí temos a típica prosa poética. Retomando aos poemas, eu vou dizer mais ou menos em forma genérica 3 tipos de poema. Temos o poema lírico, o épico e o narrativo. O lírico, poema que são os sonetos, são os subjetivos. Normalmente se fala de si, de emoções, de muito amor, de muita ternura, muita dor, muita ira, né? E normalmente encontramos muito nos sonetos de Manuel
Bandeira, que são os meus preferidos. Eu adoro esse escritor, né? No Brasil. Eu estou lendo aqui porque eu anotei aqui, porque como eu estou muitos anos fora do Brasil, então eu quero frisar isso. Os poetas dos escritos, dos poetas brasileiros. Então, isso é um poema lírico. Um poeta épico, épico vem de epopeia, é onde se conta as histórias, né? Se exalta os povos, né? Exaltação do povo, como por exemplo Homero, que muito tá crítica se existiu ou não existiu Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada, por exemplo, ele exalta o povo grego, onde ele descreve toda aquela epopeia da Guerra de Troia, que ele fala de Helena, que Aquiles, que era aquele grego herói, né? Que tinha aquela ira, aquela raiva do rapto de Helena, não é certo? Então, e no épico, os contos épicos, na maioria são orais, são transmitidos contando, né? Por isso que aí tá a discussão se existiu ou não existiu Homero. Por quê? Claro, no início não era escrito, depois, com os anos, claro, aí se escreveu, não é certo? Mas é claro que nos inícios eram de transmissão oral, as histórias, né? E um exemplo épico, né, de um poema épico, que eu tenho aqui do meu lado, são os Lusíadas, né? Nesse livro aqui, esse poema, não é todo em estrofe, ó. Então, esse poema, os Lusíadas, é a exaltação do povo português, né? Da nossa língua. Então, é um exemplo de um poema épico. Tudo isso aqui, todo esse livro aí. Então, e depois estão as narrativas poéticas, né, que também está dentro do poema. Mas já nesse caso, as narrativas poéticas estão estruturadas em poemas, não é certo? Mas com tom poético, tom de poesia, como a gente dizia ali na frente, né? No caso de Carlos Drummond de Andrade, é o caso que depois está um exemplo, está no Ato da Compadecida, né? Que nesse livro é um dos exemplos de narrativa poética. Entende? Então, espero que vocês estejam entendendo. Bueno, vamos voltar um pouquinho também para fazer um pouquinho mais de comentário na prosa, né? Dentro da prosa, a gente, como eu dizia anteriormente, na prosa se divide em parágrafo, não é certo? Já num vídeo anterior eu explicava que eu sinto a prosa narrativa como um rio que flui, não? Que você escreve, né? E dentro da prosa encontramos romances, que não necessariamente tem que ser romance romântico, pode ser um romance que conte catástrofe, ou uma guerra, ou um incêndio. Pode ser um romance assim, que são longos, são vários conflitos e é longa a narração, né? No caso das novelas já são mais curtos. Existe conflito também, mas um pouco mais curto. Depois estão os contos, que são curtos, e os mini contos, que pode ser apenas uma linha, né? Uma linha. Isso também pode ser. E depois estão as crônicas, que normalmente se utiliza muito para temas pontuais, atuais, né? Não necessariamente atuais, mas temas
pontuais que provocam discussões entre pessoas, cada um dá seu parecer, isso é uma crônica, né? E então, mais ou menos é isso, gente. Então, eu queria fazer essas pequenas diferenças, assim, nessa conversação simples, não? Mas que lembrasse essas pequenas características de cada um, né? O poema é estrutura, está dividido em versos e estrofes. A prosa são parágrafos, né? São narrações, a maneira de expressar é narrativa, que sim ou sim, é claro, como o poema necessita ser escrito, coisa que a poesia não necessariamente necessita estar em texto, né? A poesia a gente é uma manifestação de arte, né? É uma arte, entende? Por isso quando se fala obra literária, é uma arte, não é certo? Então, no caso, já havia comentado anteriormente, nunca está demais recordar, não é certo? Está numa peça de teatro, está num filme, aí tudo encontramos poesia, não? Também está em texto. Podemos escrever poesia livre, não é necessário escrever tipo poema, que tem que ter estrutura. Existem pessoas que escrevem, né? De forma livre, sem estrutura, segundo a sua inspiração, né? Buscando ou não rimas, né? Rimas utilizando significados que tenham sons musicais, né? Nem sempre é necessário, né? Mas sim, aí tá. Aí mais ou menos essas são a diferenciação. Ademais, quando se fala de poema, é um gênero, né? Um gênero textual, não é certo? A poesia não. A poesia não é necessário tá estruturada. Você escreve a poesia assim de maneira livre também, né? A poesia, ou seja, você brinca com as palavras, tudo aquilo que você sente, você escreve. Isso é a poesia, é uma manifestação artística. Então, com isso eu dou encerramento desse vídeo e seguiremos falando do assunto, porque isso aqui não termina nunca. E eu amo falar de poesia, falar de poemas, né? Às vezes a gente encontra uns poemas que ocupam às vezes meses. E tem uma coisa que eu queria que vocês tiverem em conta. Quando você fala de um poema, o poema nunca é como, da vez passada eu dizia, é como um poço, né? Você começa a cavar um poço, você vai encontrando muitas coisas ali no meio, assim é o poema. Cada vez tem segredos ali adentro, você nunca termina de ler ele completamente, você sempre encontra significados diferentes, né? E para cada leitor, né, segundo aquele contato, aquela subjetividade que existe entre o autor e o autor do livro e o leitor, né, vamos encontrar esse lírico, essa subjetividade, esse contato. Então, cada vez que você lê um poema, novamente em diferentes épocas da tua vida, você encontra significados diferentes, nunca termina de estar todo dado. Você encontra sempre, ele sempre te surpreende, ele sempre te dá algo mais. Isso é um poema, mas que nada um poema lírico, que ele é sempre tão lindo, né? Então, aí tá. Creio que já deu para entender, não é certo? Então, eu encerro esse vídeo por aqui, desejando para vocês um feliz dia. E nada mais. E até o próximo vídeo. Bye, bye.